E com o senador Sérgio Moro para falar realmente, porque até agora é fofoca, agora ele vai falar a verdade. Senador Sérgio Moro, bom dia. Bom dia, Alexandre. Grande prazer estar falando aqui na Paraná Oficial, com você e com seus ouvintes. Olha, eu sou um livro aberto, na verdade, a gente não esconde informação, tudo que você quiser perguntar, passado, presente, futuro. A gente está muito preocupado hoje com os rumos do país, a gente vê que o país está com muita dificuldade, temos até uma recessão possível para o segundo semestre, não sabemos como será 2026. E, de fato, né, fui juiz 22 anos, acho que eu fiz tudo que eu queria fazer como juiz na minha carreira e procurei novos caminhos. Até, Alexandre, uma vez eu conheci um grande empresário brasileiro, falou para mim o seguinte uma vez: Maurício, quer saber? A cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. Então a gente está se reinventando, fazendo coisa diferente, mas sempre com aquele mesmo espírito para servir a população. Senador, ex-juiz, né? Vamos falar um pouco, o senhor que é maringaense. Isso, né? Pé Vermelho, nasci em Maringá. Meus pais eram de Ponta Grossa, né? Eles eram professores. Minha mãe era professora do ensino médio, né? Hoje ela é aposentada. Meu pai era professor do ensino médio universitário. Meu pai, ele se dedicou boa parte da vida dele à UEM, a Universidade Estadual de Maringá, né? Era a casa onde ele trabalhava. Então, sou filho de professores, né? Nasci em Maringá. Quando eu passei na magistratura, vim para Curitiba, vim trabalhar em Curitiba. Depois fiz o circuito interior, né, na carreira, fui para Cascavel, depois fui para Joinville, nem tão interior assim, né, mas... E depois voltei a Curitiba. Então, conheço bem o Paraná, estive no Oeste, nasci no Norte, na capital, adotei, né, Curitiba, ou Curitiba me adotou. Ontem, aliás, foi aniversário da cidade, dessa bela cidade. Então, a gente fica muito orgulhoso aí das nossas origens e onde a gente está hoje. O senhor é mestre em Direito, né? O senhor é mestre em Direito? Eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Paraná. E doutor, né? Pela Universidade Isso. Federal do Paraná. E também foi professor, né? Dei aula lá na Federal, acho que foram por mais ou menos uns 7 anos, um pouco mais talvez. E hoje eu dou aula na Unicuritiba, no mestrado e uma aulinha na graduação. É uma forma de você manter também um pé numa realidade um pouco diferente da política. E o contato com os alunos é sempre prazeroso, né? A gente sempre aprende, essa oportunidade de sair um pouquinho dessa conversa política e tal. Não estou aqui menosprezando nada, né? Mas fazer alguma coisa diferente também é importante. Senador, e daí o senhor ingressa, né, nessa carreira maravilhosa de juiz, né, federal. O senhor, se eu não me engano, é de 2003, foi de 2003 a 2007, né, o caso Banestado. Foi principalmente nesses anos, foi o auge dele, né, foi aquele grande escândalo nacional. Sim. Tinha uma CPI do Banestado nacional. E o foco era aqui no estado do Paraná. Aí tinham 2 problemas que foram identificados. Um era a remessa de dinheiro ao exterior por meios fraudulentos, que era o tal escândalo das contas CC5, que tinham vários bancos envolvidos, mas o Banestado, pela capilaridade dele na região lá da fronteira, de Foz do Iguaçu, ele acabou sendo o banco mais utilizado para isso. Concomitantemente, foi na época lá da privatização do Banestado e teve um rombo gigantesco no banco porque ele foi muito mal usado, inclusive para fazer politicagem no passado, aquela concessão de empréstimos que nunca eram pagos. Então teve essas 2 vertentes e eu era o juiz ali do caso. A gente fez as tripas coração, muita gente foi condenada, deveria ter sido mais gente punida, mas o sistema de justiça nosso naquela época era muito difícil punir qualquer criminoso de colarinho branco. Hoje já é difícil, mas você imagina em 2002, 2003. Mas teve gente, sim, que pagou prisão, que ficou tempo de prisão, às vezes mais curto do que deveria, né, porque era pessoal que realmente tinha roubado dinheiro público ou praticado fraudes. Mas foi uma experiência, assim,
para mim, como juiz, enriquecedora, porque quando você pega esses grandes casos nacionais, como foi Reis, como foi a Lava Jato, tive casos também de grande traficante de droga, com o Fernandinho Beiramar, entre eles, você tem aquela oportunidade de trabalhar em coisas interessantes, desafiadoras, mas coisas que fazem a diferença para a vida das pessoas. E passa um tempo, o início, em 2014, foi o início da Lava Jato, né? Sim, foi. Aonde o senhor, né, fez o seu nome como magistrado. Enfrentou nomes que jamais alguém teria coragem ou imaginaria enfrentar. O senhor condenou grandes nomes do nosso país, né, como empresários, os irmãos Batista, e chegou até o ponto da condenação do atual presidente da República, que na época não era presidente, que eu acho que foi o que mais chamou atenção e deu-lhe notoriedade, foi a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E daí o senhor muda sua vida e sai da magistratura. Acho que tem que falar duas coisas. Primeiro, eu tenho orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. Foi meu, mas foi de outras pessoas também. Foi um trabalho institucional. Vários colegas juízes lá, o Tribunal da 4ª Região. E a gente mudou o mapa do país naquela época, mostrando que a lei pode ser para todos. Infelizmente, hoje, né, Alexandre, a gente vê essa reviravolta política. Para mim, essas anulações que estão ocorrendo não tem nada de jurídico. É uma reviravolta política completa. Mas eu não me arrependo do que eu fiz na Lava Jato, não. O que o país tem que fazer, na verdade, hoje, é retomar a agenda anticorrupção. Vai ser difícil. Nesse governo Lula é quase impossível, porque a administração é hostil a essa agenda. Mas a gente tem que retomar, porque não é uma questão de combater pura e simplesmente a corrupção, uma questão de punição, mas é uma questão da gente olhar para frente e evoluir como país. A lei tem que valer para todo mundo. O dinheiro da corrupção desviado falta no posto de saúde, falta na obra pública. Do outro lado, gera aquele subproduto que a gente chama do capitalismo de compadrio. Ao invés das empresas investirem em inovação e tecnologia, elas investem, como era o caso da Odebrecht, em ficar próxima ao poder e gera uma competição desleal. Então essa é uma agenda necessária que a gente tem que retomar e a gente tem que ser realista e saber, olha, o sistema da corrupção é muito forte. E hoje, infelizmente, durante esse governo federal, ele prevalece, mas a gente tem que retomar essa luta. Aí vem a situação que o senhor sai da magistratura e o senhor entra no governo e apoia o governo Bolsonaro, né? O senhor consegue fazer história, né? De um lado, muita gente ficou braba, muita gente ficou decepcionada.